Abram suas Bíblias em João capítulo 3. João capítulo 3, nós vamos ler a partir do versículo 1. Amém? E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondendo disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondendo: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é da carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabeis de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel, e não sabeis isto? Na verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos, e testificamos do que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres, e não creste, como crereis nos que vos falasse como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão o Filho que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pai, obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor falou ao meu coração através dessa palavra. Pai, eu te peço que essa palavra venha arder em nossos corações e que em meio a tantas dificuldades, tantas coisas que têm acontecido, a nossa fé continue fortalecida no Senhor, que nós venhamos viver em unidade e perseverança, meu Pai, e que essa palavra ela encontre um terreno fértil e que ela venha a ser regada e dar frutos, ó Pai, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Podeis assentar, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Na nossa leitura diária, eu fiz a leitura desse texto, João capítulo 3, e me chamou a atenção, bastante atenção. Eu nunca tinha juntado a questão de Nicodemos com a questão de João 3,16. Na verdade, eu só tinha pregado a partir de João 3,16. Já preguei aqui a respeito de Nicodemos, do nascer de novo. Só que se nós formos analisar todo o contexto, nos faz entender mais a fundo o verdadeiro sentido de Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele está dentro de um contexto em que um príncipe da sinagoga, um dos príncipes dos judeus, um fariseu, aquele tipo de pessoa a quem Jesus Cristo sempre se dirigia dizendo: vocês são religiosos, vocês precisam se converter verdadeiramente, vocês precisam voltar ao início, como se nós dizemos, ao primeiro amor, Você precisa se reconciliar com Deus verdadeiramente, porque a religião não consegue te religar. Você ser um religioso, um mestre, não diz que você verdadeiramente é um servo de Deus, não diz que você verdadeiramente é convertido a Cristo, E foram reflexões, desde o começo eu fiz algumas pregações de lives que eu disse isso. Essa quarentena me fez enxergar muitos defeitos que eu estava tendo. A minha vida com Deus, a maneira com que eu levava a minha vida com Deus e a forma com que devemos corrigir isso. E o Senhor Jesus Cristo é tão maravilhoso e tão misericordioso que Ele nos permitiu isso.
um momento de estarmos em casa com a nossa família e voltarmos a mudar as nossas atitudes. Entender aquilo que temos errado, como eu havia mencionado com o irmão Djalma um pouquinho mais cedo, antes de começar o culto, a respeito da ceia de Cristo. O Senhor pegou um momento de ceia, que era o momento em que os irmãos estavam reunidos, e disse: todas as vezes que vocês comerem e beberem, lembrem-se de mim. E muitas das vezes dentro da nossa própria casa, cada um almoça num horário, janta num horário separado, assistindo televisão. Enquanto a família está na mesa, um fica no sofá, o outro fica em tal lugar. Lá em casa nós éramos assim, né? E não aproveitávamos o momento que nós temos em família. E nos lembrarmos, se estamos ali comendo e bebendo, é para a glória do Senhor Jesus. Porque Ele tem nos dado saúde, Ele tem nos dado alimento. Eu nunca orei tanto agradecendo a Deus pelo meu alimento como nessa situação. Porque eu já vi, como o irmão bem mencionou na sua oração, pessoas no Facebook ou então em outras redes sociais pedindo misericórdia porque não tem mais o que comer. Pessoas que dependiam, por exemplo, de uma faxina para botar comida dentro de casa e agora não podem mais. Um pedreiro que vivia de bicos e agora não está sendo mais contratado. Para nós ainda não chegou essa crise tão grande, porque talvez tínhamos reservas, porque talvez ainda tínhamos pessoas nos devendo para nos pagar. Mas e quando isso acabar? E ainda tivermos dentro de casa? E quando isso acabar? Será que nós vamos continuar agradecendo pelo ovo com arroz e feijão? Ou o ovo com angu? Né? Por exemplo, na minha casa eu comprei uma coisa que a minha família não gosta, eu amo particularmente, que é o angu. E eu disse: eu tenho certeza que vocês vão comer se nós tivermos que passar fome. Eu comprei sardinha enlatada, coisa que eu não como, não gosto nem um pouco, mas sabendo que se superfaturarem o preço das carnes a ponto de não conseguirmos mais comprar, de que nós vamos comer? O que nós vamos comer? Entendem? Então essas preocupações, essas me fizeram enxergar que verdadeiramente eu não era tão grato a Deus pelo que eu tinha de comer. Me fizeram a ser alguém melhor, deixar um pouco esse lado meu, que eu era apenas um religioso, e me tornar verdadeiramente um servo de Cristo, tendo o que comer e o que vestir, estando contente. Porque a palavra não diz: se você tiver uma picanha, se tiver um contrafilé, esteja contente. É tendo o que comer, o que vestir. Aí eu me lembro de que o meu pai dizia que na época dele ele comia farinha com água e açúcar. Não sei se os irmãos passaram por isso. Farinha e açúcar, para se alimentar porque não tinham o que comer. Eu não estou tentando botar medo nas pessoas, dizendo que nós vamos passar por isso. Mas e se passarmos novamente? E se vier o caos, a fome, de maneira a que nós venhamos passar isso novamente? O que será de nós? Será que nós vamos continuar dando graças ao Senhor? Será que nós vamos continuar agradecendo ao Senhor? Então, esse período em casa me fez enxergar muitas coisas. Me fez examinar algumas coisas e ver quão grato eu sou a Deus pela vida que eu tenho, pela salvação que Ele me deu e pelo cuidado que Ele tem comigo. Porque a gente está vendo que o ovo está caro demais. Por exemplo, o ovo de R$10 a 30 foi para 18 em alguns lugares, 17. E hoje o ovo é como se fosse uma carne, é o preço de uma carne. Será que nós continuamos agradecendo? Ou será que nós não vemos a hora disso acabar? Qual é a nossa atitude perante a tudo que está acontecendo? E aí quando eu li o texto de João 3 e vi a questão de Nicodemos, eu parei e pensei. Falei: Senhor, louvado seja o seu nome. Porque nós temos que estar preparados para algo muito pior do que a matéria, do que algo material. O Senhor Jesus Cristo, quando veio pregando o Evangelho, Ele veio nos ensinando algo muito diferente do Evangelho que nós ouvimos hoje e até do que nós temos.
Porque eu dizia, o Senhor vai cuidar dos seus. De qual maneira isso? E se eu só tiver farinha e açúcar para comer em casa, quer dizer que Deus parou de cuidar de mim? Foi questionamentos que eu fiz a mim mesmo. E eu comecei a me lembrar do Evangelho de João, que justamente foi escrito por quem? João, aquele a quem foi exilado na ilha de Pátimos, com certeza deixou de comer, porque João não foi o morto por mártir, por morte de decapitado, de cabeça para baixo, não. Foi morto, exilado numa ilha, sem comer, sem comida, sem bebida, sem ter nutrientes para sobreviver. Será que Deus deixou de cuidar dele? Ou será que o Evangelho de Cristo é muito além do que nós pensamos? Porque até essa semana, irmãos, eu fiquei pensando, não vai faltar comida na minha casa. Não vai, porque o Senhor vai cuidar. Mas e se faltar? Porque se faltar comida na minha casa, eu tenho certeza de uma coisa. Só vai faltar comida na minha casa se estiver prestes a Jesus Cristo voltar. Porque a palavra nos diz que haverá fome, sede, e que nós seremos perseguidos. E por causa da perseguição, você acha que vai ter onde comprar alguma coisa? Como comprar? E se faltar isso de comer, será que nós vamos perseverar até o fim? Porque, irmãos, não há formas de sermos perseguidos nos dando o que comer, o que vestir, nos dando tudo isso. Como é que irão nos perseguir? Se nos prenderem e continuarem dando comida, bebida, ainda está bom demais. Mas se tudo isso for tirado de nós, como será a nossa vida? E por isso o Senhor Jesus Cristo chega para Nicodemos logo de começo, quando Nicodemos vem, no primeiro versículo, na verdade, no segundo. Nicodemos foi ter com Jesus Cristo à noite. Ele era um dos principais da sinagoga, era um fariseu. Talvez porque não entrou em contato com o Senhor de dia, para não ser visto, talvez. Mas eu entendo que talvez ele queira mesmo entender o que Jesus Cristo estava pregando, porque ele viu que o Senhor operava milagres. Ele viu que o Senhor tinha autoridade. Espera aí, eu quero saber, antes de sair da minha religiosidade, eu quero saber o que ele tem a me falar. Então ele foi ter com Jesus Cristo. E ele diz, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Então eu sei que você é de Deus. Então o que você tem para dizer para mim? Será que você tem algo novo ou eu continuo na minha vida? E Nicodemos então diz, e o Senhor diz, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Talvez não foi isso que Nicodemos foi perguntar ao Senhor. Porventura não. Porque Nicodemos chega dizendo, Senhor, eu sei que você é mestre. Eu sei que você é um rabi. Eu sei que você ensina, porque você vem de Deus. Então o que você tem a me ensinar? E Jesus Cristo já começa dizendo, primeiro, esqueça o mundo terreno. Antes de tudo, é necessário nascer de novo. Antes de tudo que eu tenho a te ensinar, é necessário que você nasça de novo. Que você comece a ter um pensamento diferente do de hoje. Porque no momento em que eu estava em casa, as minhas preocupações eram, assim que eu entrei em quarentena, Senhor, como é que eu vou pagar as contas do mês? Como? Não tenho como trabalhar. E o Senhor falou comigo, foca no reino de Deus. E eu comecei a pregar nas lives, comecei a pesquisar mais, estudar mais a respeito da palavra, orientar outros irmãos que são novos como pastores, e começamos a conversar a respeito disso. E comecei a me envolver mais no reino, comecei a pensar mais no reino, que são as almas, as vidas, nos irmãos. E por isso comecei a me preocupar mais com a questão se os irmãos vão ter o que comer ou não. E o Senhor começou a dizer para mim, eu cuido de vocês, fiquem tranquilos. É necessário que vocês comecem a pensar no reino, comecem a despertar para a vida espiritual. Como vai a nossa vida espiritual? Porque a minha maior preocupação
quando veio a quarentena e a questão do fim meu Deus, pode acontecer de começar a vir a fome. E o Senhor me alertou, a sua primeira preocupação não tem que ser essa. A sua primeira preocupação tem que ser, como está a sua vida comigo? E foi uma pergunta que o Senhor fez para mim. Como está a sua vida espiritual? Será que você nasceu de novo? Será que você está com uma vida nova, com um pensamento no reino? Ou você continua com o seu pensamento aqui? Continua lembrando de que você acabou de montar um negócio e esse negócio já está indo à falência. Nem cheguei a inaugurar e já está falindo. Será que a sua preocupação é com o dinheiro que você investiu e está indo embora? Será que a sua preocupação é com isso? Ou a sua primeira preocupação é com o reino, com almas, com a sua vida espiritual? Porque se, irmãos, verdadeiramente o Senhor voltar nesse período que nós estamos vivendo, que tudo indica que sim, mas eu não tenho como dizer que é, de fato. Mas se estamos às portas da volta do Senhor Jesus Cristo, como está a nossa vida espiritual? Porque tudo que foi profetizado está acontecendo. Está acontecendo. E como está a nossa vida espiritual hoje? Será que o Senhor Jesus Cristo voltar hoje? Eu tenho livre acesso ao Pai? Eu andei como eu deveria andar diante do Senhor? Eu criei na graça? Eu me arrependi dos meus pecados? Eu verdadeiramente estou arrependido hoje? Estou em prol do reino verdadeiramente? Eu estou vivendo em espírito? Eu ainda continuo vivendo com a minha mente na carne, nas coisas terrenas? Porque quanto mais, irmão, se aproxima o fim, a palavra diz que mais difícil seria, que o amor de muitos se esfriaria, em que, por causa do aumento da iniquidade, como o irmão bem mencionou na oração, nós estamos sofrendo aquilo que nós procuramos. É uma consequência dos atos da humanidade o que nós estamos passando. É uma consequência do pecado da humanidade. E esse pecado e essa consequência nos mostra que não importa se você é rico ou se você é pobre. Porque ela está matando tanto o rico quanto o pobre. E após isso, o caos, pode vir a fome tanto para quem é rico hoje, que pode não ser rico mais amanhã. Declarar uma falência, como nós tivemos uma grande crise em 2008, se eu não me engano, em que muitos empresários tiraram a sua própria vida, porque se encontraram na falência, porque tem um amor aqui na terra, porque muitos que hoje são ricos não sabem o dia de amanhã. Não sabem se a sua empresa vai conseguir se reerguer, se ele não vai se afundar em dívidas, porque muitos são credores, são devedores. Então nós não sabemos. Então a humanidade está passando por algo que não distingue se você é rico ou se você é pobre. Nós pobres estamos mais sujeitos por isso, porque nós não temos mais acesso, nós não temos reservas de meses para poder comprar comidas. Então nós somos sujeitos a mais coisas, mas ela mata tanto o rico quanto o pobre. Isso nos faz pensar que tanto o rico quanto o pobre, tanto raça como cor, como qualquer outra coisa, se a sua vida não estiver com Cristo, nos faz nos perguntar, para onde vai a tua alma? E nos faz lembrar daquela passagem que aquele homem, depois de construir um celeiro maior, porque ele teve mais frutos, e ele diz, agora eu posso deitar a minha alma e descansar. E o Senhor disse para ele o quê? Louco, essa noite pedirão a tua alma. E o que tem guardado, para quem será? E por isso a palavra nos instrui que nós devemos guardar tesouro onde? No céu. No céu. Acumular tesouro no céu. A palavra vem nos instruindo, o Senhor vem nos instruindo sobre a nossa vida. Como tem sido a nossa vida? Nós temos vivido para acumular tesouros aqui na terra, para viver a nossa vida aqui, pensando apenas no terreno, ou nós temos vivido em acumulando tesouros no céu? Se nós verdadeiramente estamos vivendo em espírito, ou estamos vivendo na carne ainda?
se nós ainda não compreendemos o que verdadeiramente é viver em espírito. Então Nicodemos, no versículo 4, e isso é uma pergunta que todos nós fazemos, e ele foi e falou aos principais sacerdotes. Espera aí, pulou a minha aqui. Versículo 4. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Da água e do Espírito. O Senhor não está falando de momento carnal. Não está falando que sobre a nossa vida aqui na terra. Então entendam, irmãos, se ainda faltar o que comer, nós também temos que entender que continuaremos buscando o reino. Continuaremos vivendo ao reino. Porque nós estamos vivenciando momentos difíceis, em que a nossa fé será testada. Se continuaremos com Cristo, mas podendo não ter o que comer, ou se vamos ter o que comer e abandonamos o reino. Nós estamos um impasse. Nós estamos prestes a viver algo parecido. E como será a nossa atitude? E o Senhor Jesus Cristo, no versículo 10 diz: tu és mestre de Israel e não sabes o que eu estou dizendo, porque tudo aquilo que eu estou dizendo já foi profetizado. Que eu viria, não me importo com a sua vida, não me importo, não vou dizer isso, eu não vim para te dar uma vida terrena, eu vim para te dar algo que você não consegue ter, que nenhum de nós conseguimos ter, é a nossa salvação. E para a nossa salvação há uma manutenção, que é a nossa busca diária ao Espírito Santo, a nossa busca diária a respeito da palavra do Senhor. Qual tem sido a nossa preocupação? Será que nós temos tomado medidas drásticas a respeito da nossa vida? Porque como o irmão bem mencionou, por exemplo, a questão dos custos, eu também cortei muitos custos na minha casa. Tomei medidas drásticas a respeito de custos e falei, olha, a gente vai ter que se organizar aqui porque a gente não sabe o que está por vir. Agora, sobre a minha vida espiritual, será que eu também tomei medidas drásticas? Será que a minha vida espiritual eu tomei medidas drásticas e diz, a partir de hoje, eu não fico mais assistindo noticiário o tempo todo falando de coronavírus. Eu vou dedicar a minha vida à leitura da palavra do Senhor, à busca do Espírito Santo, a me fortalecer, a me encher do Espírito Santo. Ou será que nós temos passado o nosso tempo na quarentena olhando o Facebook, como eu tenho o Facebook, olhando o Instagram, olhando o WhatsApp, conversando, brincando, rindo, fazendo memes? Porque é o que eu tenho visto. Nós temos um grupo na congregação da sede. As pessoas tiraram e eu também entrei em algumas brincadeiras lá. Depois o Senhor falou comigo, filho, faz isso não, vai dedicar mais tempo à palavra. Toma o exemplo do seu pastor. O meu pastor excluiu o WhatsApp porque eu tomava tempo. E a maioria das coisas do WhatsApp eu não posso excluir porque ainda é minha ferramenta de trabalho. Mas eu posso abrir mão das brincadeiras, porque as pessoas não têm mais o que fazer em casa, porque a verdade é dar um tédio dentro de casa. Você não sabe mais o que fazer, não tem o que fazer. Então o que você faz? Vou assistir filme, vou assistir série, vou assistir alguma coisa, vou assistir um noticiário, vou brincar, vou conversar. E a sua vida espiritual? Não estás preocupado? O Senhor Jesus Cristo foi bem claro que nós devemos viver a partir de agora em espírito. A palavra do Senhor diz que o Senhor busca verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. A palavra é bem clara conosco a respeito da nossa vida com Cristo. E o Senhor nos poupou, nos deu um tempo. Irmão, eu digo isso por mim mesmo. Eu acabei de montar um negócio e se eu tivesse no meu escritório para pagar as contas, eu teria que me dedicar mais tempo ao trabalho. E o Senhor falou, não é momento disso. O seu momento é de se dedicar mais tempo à palavra, a mim. E Ele me trouxe para dentro da minha casa, o qual eu ainda trabalho dentro de casa, pelo meu computador, às vezes saio para visitar algum empreendimento, mas a maioria do tempo é em casa. O Senhor me disse, eu estou te dando tempo para você buscar espiritualmente.
Será que o Senhor não falou isso com você também? Não te despertou? Que hoje você tem um tempo a mais para fortalecer o seu espírito? Porque breve virá o tempo, irmãos, em que ouve-se o grito de eis o noivo, e aquelas virgens que não tiverem com a lâmpada acesa e com reserva de azeite, não terão mais tempo de procurar. Será que nós estamos esperando o grito de eis o noivo para buscarmos mais a nossa vida espiritual? Será que nós estamos esperando o grito de eis o noivo para compreender que o Evangelho de Cristo se baseia unicamente na nossa vida com Ele, na nossa vida direta com Ele, porque o Senhor Jesus Cristo veio nos religar ao Pai, nos trazer a comunhão verdadeira com o Pai. E nós nos lembramos de todas as coisas, os mínimos detalhes que o Senhor tem cuidado da nossa vida financeira, tem nos dado alimento de qualquer maneira, mas esquecemos que esse não é o foco do Evangelho. O foco do Senhor não é nos dar o que comer e o que vestir. O foco do Senhor é a nossa salvação. O Evangelho unicamente é a salvação. As demais coisas são acrescentadas por Ele. E se não forem acrescentadas num período de dificuldade, de tribulação, continua sendo o foco, o Evangelho, a tua salvação. Não permita que as pessoas duvidem da sua fé, porque você não tem hoje uma condição financeira favorável. Não permita que isso te entristeça, porque o seu sonho era construir algo grande, ter uma casa melhor, um carro novo, e você talvez não terá essa chance. Eu, por exemplo, moro de aluguel, estava me planejando para esse ano comprar o meu imóvel, e algumas pessoas fizeram um meme dizendo, meta de 2021, de 2020, que era emagrecer, está cancelada, agora é sobreviver. E agora eu vou muito mais além. A meta de 2020, que poderia ser qualquer outra coisa, deve ser a nossa vida espiritual. Fortalecermos o espírito. Se for preciso, irmãos, nascer de novo. Eu peço aos irmãos que, ao chegarem na sua casa, se dobre os seus joelhos ao Senhor, dentro do seu quarto, na sua sala, onde for, se preciso com a sua família. Orem ao Senhor pedindo misericórdia e perdão, porque muitas das vezes nós nos achamos melhores do que os irmãos das pessoas que estão lá fora, achando que é por causa deles que vem toda a ira de Deus. Mas lembramos que a ira de Deus é também pelos nossos pecados, e nós só somos guardados da ira de Deus por Cristo Jesus, por vivermos nele, porque a própria palavra nos diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no Filho unigênito de Deus. Versículo 36 diz assim, versículo 35, o Pai ama o Filho, Deus ama Jesus Cristo, e todas as coisas entregou nas mãos dele. Aquele que crê no Filho tem a vida, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida. Irmãos, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. A nossa preocupação não tem que ser se nós vamos morrer de coronavírus, se nós vamos morrer de fome. A nossa preocupação tem que ser se no dia que nós morrermos, veremos a vida ou estaremos condenados. Essa deve ser a nossa maior preocupação. Foi isso que o Senhor disse para Nicodemos. Porque o que o Senhor está dizendo aqui foi para Nicodemos. O João 3,16 foi para um fariseu, foi para um príncipe da sinagoga, foi para um religioso. Ele disse: olha, não adiantava nada do que vocês estavam fazendo. Não adianta de nada ser um religioso. Por isso eu vim ao mundo. Por isso Deus enviou ao mundo o seu Filho. Porque se fosse por comida, por bebida, por dinheiro,
não precisaria o próprio Deus ter vindo em carne. Não precisaria passar por tudo que Ele passou. Se fosse para cuidar apenas da nossa vida financeira, o Senhor já fazia isso com o povo no deserto. Se fosse apenas para nos dar a comida, mas Ele veio nos dar algo infinitamente maior, a nossa salvação. A preocupação de Cristo para conosco é a salvação. A preocupação dos apóstolos para com a igreja é guardar-se incontaminável do mundo. A preocupação de Paulo com a igreja é: combata o bom combate, guarde a carreira, combati o bom combate, complete a carreira e guarde a sua fé, para que receba a coroa da vida. São momentos difíceis, perseguição há de vir, combates todos os dias, mas que nós venhamos guardar a nossa fé. E nada, nós contamos aqui hoje esse louvor, nada nos separe do amor de Cristo. Nada. Nem angústia, nem tribulação, nem dificuldade, nem perseguição. Fome. Olha o louvor. Quem nos separará, porque é um texto bíblico, do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, frio, espada. A palavra do Senhor diz que por amor de mim, por amor dele, fomos entregues à morte. Fomos levados, ele foi levado como ovelha muda ao matadouro, e nós também seremos levados ao matadouro, por amor do Senhor Jesus Cristo. E a palavra nos diz que nós não devemos temer ao homem que apenas pode matar a nossa vida. Mas tememos a Deus. Além de matar a nossa vida, Ele pode lançar a nossa alma no inferno. Há algo muito mais importante do que comer, se vestir e beber. Porque a palavra diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Que o nosso maior desejo seja estar diante do Senhor. Como o irmão bem mencionou, a tendência é piorar. É piorar. E nós temos que pedir misericórdia ao Senhor pelas nossas vidas. Não estamos proibidos de fazer o jejum, por exemplo. Achei a ideia do jejum brilhante, só que com a motivação correta. A motivação do nosso jejum deve ser para a edificação do corpo, para que nós venhamos edificar mais ainda o nosso espírito no Senhor. Para que venha a dificuldade, venha a perseguição, venha o que houver, o que tiver que vir, nós venhamos permanecer firmes no Senhor. O nosso jejum deve ser o clamor das nossas almas por arrependimentos de pecados. Deve ser o nosso clamor para que o Senhor perdoe não só o pecado daqueles, mas os nossos também. E que haja misericórdia dEle e salvação para as nossas almas. Essa deve ser a nossa oração ao Senhor, o nosso jejum ao Senhor. Amém? Por isso nós oremos agora ao Senhor, pedindo misericórdia pelas nossas almas. Quero convidar você a orar junto comigo, pedindo ao Senhor misericórdia, perdão. Pai, louvado seja o seu nome. Eu peço perdão, Senhor, pelos nossos pecados. Perdão as nossas falhas. Senhor, se há algum pecado encoberto em nós, que não precise ser revelado, Senhor, à igreja, para que haja conserto nosso. Mas que o Senhor nos molde, Senhor. Que o Senhor nos purifique, nos santifique de todo o pecado. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, a nossa ignorância, muitas das vezes. Que nós venhamos nos dedicar mais à Tua Palavra, à oração, à busca, Senhor, do Seu Santo Espírito, esse Espírito Consolador, o Espírito da verdade, que estará em nós para sempre, como diz a Tua Palavra. Não retires de nós, Senhor, o Teu Espírito.
Não tire, Senhor, de nós. Ah, Senhor, fortaleça-nos, Senhor. Edifica a Tua igreja, Senhor. Salva, Senhor, aqueles que ainda não nasceram de novo. Que haja um verdadeiro nascimento. E se um dia nós nascemos de novo, mas nós voltamos à prática do pecado, então que nós venhamos nascer de novo. Que nasça um novo homem, Senhor, purificado e lavado, remido pelo Teu sangue de todo o pecado. Limpa-nos, Senhor, lava as nossas mentes, purifica, Senhor, as nossas mentes. Ajuda-nos, Senhor. Há momentos difíceis vindo, Senhor. E a Tua palavra diz que quando se aproximar o fim, quando estiver próximo do fim, muitos não suportarão a sã doutrina, porque as nossas mentes ainda estarão religiosas. E ainda não, Senhor, que não haja isso em nós, que não haja nenhuma religiosidade, pelo contrário, que haja arrependimento de pecado, Senhor. Eu digo isso a partir de mim, porque não adianta nada uma função, um cargo, Senhor, de pastor, se eu não nascer de novo. Então que haja verdadeiramente arrependimento de pecado, e que nós venhamos nascer da água e do Espírito, purificando a nossa mente, porque a água ela é limpa e o Espírito é verdadeiro, Senhor. Que nós venhamos transformar a nossa mente pela renovação do Teu poder, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.